Sem medo de errar, algum dia você se deparou na internet com o meme da pastora Nadir. Porque é muita experiência que eu tive do inferno. E por muitas vezes eu já ensinei aqui que o inferno que a Nadir prega não é o inferno bíblico. Então muitas pessoas me perguntam: André Carpano, e qual é esse inferno que ela está pregando? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o inferno de Dante, o qual a pastora Nadir e muitos pseudos profetas da internet gostam tanto de apregoar. Então, bora lá com o baixinho? Tigui! Salve, salve rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou o seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Spin bem para essa peripécia. E aí, meu irmão, tá precisando de uma renda extra? Agora chegou a sua oportunidade. Eu vou deixar um link no comentário fixado que através dele você pode ter acesso à inteligência artificial lucrativa e com ela trabalhar via internet no conforto da sua casa ou de qualquer canto do Brasil e do mundo. Basta você ter um aparelho de celular conectado à internet e dependendo do seu desempenho, você pode até dar um adeus para aquele seu chefe chato. O link eu vou deixar no comentário fixado aguardando por vocês. Antes de eu começar esse conteúdo aqui, eu quero agradecer o meu nobre amigo e parceiro, o pastor Renner, lá do canal É Desse Modelo, que ele decidiu me presentear aqui com o álbum da pastora, sim, a pastora Mia Khalifa, a Capitã Marvada. Olha que obra-prima, isso daqui é uma coisa inacreditável. E eu sempre que perguntei aqui quem é essa pastora Mia Khalifa, que o povo tanto fala, tá aqui um quadro dela, um retrato dela, né? Aí ó, agora vocês sabem quem é a pastora Mia Khalifa. Obrigado, viu, mestre? Agradeço imensamente aí pelo presente. E agora sim, vamos para a peripécia. Mas antes de explicarmos aqui sobre a obra do Inferno de Dante, precisamos contextualizar quem foi Dante e o porquê ele decidiu escrever tal obra. Dante Alighieri, nascido em Florença entre 21 de maio e 20 de junho de 1265. Sim, na época os registros não eram muito precisos devido à dificuldade. As pessoas nasciam em determinado dia e depois de dias ou meses elas eram registradas. Por conta disso não sabemos a data exata. E morreu em Ravenna entre 13 e 14 de setembro de 1321. Foi um escritor, poeta e político florentino. Nascido na atual Itália, é considerado o primeiro e maior poeta da língua italiana. Para vocês terem uma ideia de como era a situação na época dele, ele nasceu justamente na Idade Média, conhecida também como Idade das Trevas. E ele, apesar de ser um poeta, era um político que teve sérios problemas com ninguém menos o Papa da época, Bonifácio VIII, que inclusive depois acabou aí temendo uma vingança, exilando ele para bem longe dos seus entes queridos e de sua família. Em um sinal de protesto, ele teve a brilhante ideia de escrever a obra O Inferno de Dante, aonde ele faz uma sátira zombando das crenças dos papas da época. E você aí acreditando que aquele inferno que a Nadir descreve é bíblico, né? Ah, meu irmão, agora você vai entender muita coisa. Olha só como que ele começava a descrever o seu inferno. E apesar de ele fazer uma espécie de uma trilogia onde ele descreve o inferno, o purgatório e o céu, ele traz algumas características que nós vemos em certas doutrinas aí de pseudos pregadores da sã doutrina. Olhem só, por exemplo, como ele começa descrevendo ali o inferno. Portal do inferno, deixai toda a esperança vós que entrais. O portal do inferno não tem portas ou cadeados, somente um arco com um aviso que adverte. Uma vez dentro, deve-se abandonar toda a esperança de rever o céu, pois de lá não se pode voltar. A alma só tem o livre-arbítrio enquanto viva. Portanto, decida em vida pelo céu ou inferno. Após a morte, perde a capacidade de raciocinar e tomar decisões. Acredito que boa parte das pessoas que me acompanham já devam ter assistido o Cavaleiro do Zodíaco, a saga de Hades,
Ali mostra muito bem essa entrada do inferno. Será que a Nadir é uma cavaleira do zodíaco? Será que a Nadir tem o 7º sentido? Aliás, o 8º sentido e o Araya-Chique? Olha, o Araya-Chique eu não sei não, mas eu acho que o Misofetameno ela tem, viu? Porque entre ela e o mestre ancião, não sei quem é mais velho. Vestíbulo do inferno. O vestíbulo do inferno, ou anti-inferno, é onde estão os mortos que não podem nem ir para o céu e nem para o inferno. Entre o vestíbulo e o primeiro círculo está o rio Aqueronte, o primeiro dos rios do inferno, onde Caronte trabalha com sua balsa transportando os mortos. E da mesma forma que o Shun e o Seiya não conseguiram atravessar o rio de uma forma tranquila porque pesavam ali sobre o barco por estarem vivos, do mesmo jeito, no conto, o Dante acaba também afundando porque se trata de uma pessoa viva. Ele também descreve o inferno com 9 círculos. E eu vou aqui narrar os 9 círculos também, porque é um tanto interessante o que ele fala. O primeiro círculo, o limbo. O limbo é um local destinado para os cristãos não virtuosos e também agnósticos não batizados, principalmente as crianças. Lá também são todos aqueles que acabaram morrendo antes da chegada de Cristo. No limbo, as almas vagam sem destino em completa escuridão. Isso representa a mente que nunca foi iluminada pela palavra de Deus. E diferentemente dos demais círculos, ali as almas não gritam de dor, apenas suspiram. E em termos de inferno, trata-se do destino menos terrível, mas está muito longe de ser o paraíso. Segundo círculo, Vale dos Ventos. No segundo círculo fica o Vale dos Ventos. Para lá vão todos aqueles que se entregam à luxúria e também aos adúlteros. Essas almas são atormentadas e arrebatadas por furacões e turbilhões de vento que não acabam nunca. O castigo é uma analogia às paixões que arrastavam a vida das pessoas, tal qual o vento. O castigo é justamente ser levado com violência por um vento incessante que os arrasta pelo inferno. Agora eu entendi o cicrone adormecido do Chico. Deve ser esse canto aí. O Chico tá ali do lado e não tá sabendo. Terceiro círculo, Lago de Lama. O Lago de Lama do terceiro círculo é o lugar para onde vão os gulosos. E por lá, eles ficam atolados em lama suja e espessa, onde jazem imersos com o próprio vômito. E como se isso não fosse ruim o suficiente, as almas glutonas são atormentadas por uma tempestade fortíssima de granizo, gelo, neve e torrões de água suja que caem sem parar. É no terceiro círculo que fica o Cérbero, o famoso cão de 3 cabeças, que com seu apetite insaciável, arranha, esfola, esmaga, dilacera e esquarteja o espírito desses pecadores. O castigo ali é uma resposta aos prazeres e conforto de comer alegremente e sem limites em vida, uma vez que estas almas são submetidas ao desconforto de uma dolorosa chuva gelada e à gula do próprio Cérbero. De acordo com Chico, quem come aí mais do que ferrugem em beira de praia acaba indo para lá. Cuidado, Edilene, viu? Cuidado. Quarto círculo, Colina de Rocha. Os prodígios gananciosos e avarentos se reúnem no quarto círculo do inferno, onde fica a Colina de Rocha. As almas que se encontram por lá pertenciam às pessoas que viviam acumulando dinheiro, eram materialistas ou gostavam de sua fortuna com prazeres mundanos. O local é repleto de montanhas, e as riquezas materiais dessas almas se transformam em grandes pesos de barras e moedas de ouro, a qual elas devem empurrar umas contra as outras, ou seja, quem acumulava demais empurra contra a outra que gastava tudo, denotando sua relação antagônica em relação à riqueza. Quinto, Círculo Rio Estige. Engana-se que pensa que somente os raivosos vão parar no quinto círculo do inferno. A ira acumulada em forma de rancor também é um pecado que manda as almas para lá. Ou seja, irritados e mal-humorados se encontram por lá nas águas do rio Estige. Na entrada desse círculo fica uma cachoeira de água e sangue fervente, que forma um lago do mesmo nome, onde estão amontoados os pecadores da ira, batendo-se e torturando-se numa raiva sem fim. No fundo do Estige ficam os rancorosos, que por nunca terem demonstrado sua ira, não podem subir à superfície, ficando atolados na lama do fundo do rio, soltando as bolhas que podem serem vistas na superfície.
Antes de chegar ao sexto círculo, Dante e Virgílio passam pela cidade de Dite, a qual separa os círculos dedicados aos castigos das almas que pecaram sem intenção, ou seja, sem culpa, daquelas que pecaram conscientemente, o dolo. Sexto círculo, cemitério de fogo. E nesse círculo aqui, olha, se existisse esse inferno, rapaz, o que tem pastor que ia para esse lugar, juntando aí Nadir, Chico, essa galera toda aí, ó, não tá escrito no gibi. O primeiro círculo dedicado aos pecadores dolosos é o sexto do inferno como um todo. É o dedicado aos hereges, aqueles que não acreditam na existência de Deus e que tinham crenças contrárias às dos sacerdotes de teologias ortodoxas, como o cristianismo. As almas dos hereges ficavam confinadas em túmulos abertos, onde sai o fogo eterno. Um paralelo com a prática medieval de queimar pessoas em fogueiras. Em cada túmulo cemitério de fogo há mais de 1000 condenados, e quanto mais severa a heresia, mais ardente a chama é. Pense numa labareda. Rapaz, segundo a Nadir, a pessoa queima quando tá quase virando cinza, volta tudo a carne de novo. Aí queima quando tá quase virando a cinza, volta tudo a carne de novo. A Nadir traz um acréscimo. Ela fala que enquanto a pessoa tá aí nesse lugar, aparecem algumas girombas robustas, enormes, do tamanho de um poste, cheia de espinhos que saem fogo. Aí fica ali friviando a pessoa tudo junto. Eu acredito que se existisse um inferno desse com girombas robustas e flamejantes, ia ter um monte de camarada aí que ia fazer questão de ir pra lá. O que, meu irmão? Conheço um bocado que ia fazer de tudo pra ir pra esse inferno. Sétimo círculo, Vale do Flangetonte. As almas violentas são condenadas ao sétimo círculo, onde fica o Vale do Flangetonte. Esse lugar ainda é subdividido em 3 vales e uma cachoeira de sangue da seguinte maneira: Vale do Rio Flagetonte. Para lá vão as almas que praticaram violência contra o próximo, como assassinato ou espancamento. Elas ficam mergulhadas no rio de sangue daqueles que oprimiram. Quanto maior a violência, maior parte imersa. Vale da Floresta dos Suicidas. Os que cometem violência contra si ou contra os próprios bens vão para lá, o que inclui suicidas e esbanjadores. Os suicidas se tornam sementes e crescem para virar árvores de folhas escuras e constantemente são devoradas pelas arpias, a qual, por sua vez, causa-lhe intensas dores. Já os esbanjadores são perseguidos cadelas famintas que representam a pobreza e o desespero. Vale do Desespero Abominável. É para lá que vão os violentos contra Deus, ou seja, os blasfemos e os que agiram contra os dogmas religiosos. Eles jazem em um deserto de areia quente, onde chovem chamas de fogo. Oitavo círculo, Malebolge. Diversos tipos de fraudadores são encontrados no oitavo círculo do inferno. O Malebolge, que é subdividido em 10 fossos, cada um destinado a um tipo de pecador e com um castigo específico. Rufões e sedutores, açoitados por demônios, aduladores e lisonjeiros, submetidos em um fosso de fezes e esterco, traficantes de artefatos sagrados, enterrados de ponta cabeça enquanto suas pernas são assadas por velas, adivinhos, têm cabeça torcida, voltada para as costas de forma que não conseguem olhar para frente, corruptos, submergidos em um lago de piche fervente, hipócritas, vestidos com roupas brilhantes, mas pesadas como chumbo, sentindo o peso do falso brilho. Ladrões, têm seus corpos roubados constantemente por serpentes e outros répteis monstruosos que os atravessam e os desintegram, roubando seus traços humanos. Maus conselheiros, estão envoltos por chamas, oceano de lava e uma tempestade de raio contínua. Semeadores de discórdia, são esfaqueados por um demônio. Falsários, jazem cobertos por todo tipo de doença e pestilência. Eu imagino o tanto de político que deve estar nesse inferno. É sério? Num desses fossos... Aliás, eu acho que ia faltar poço para político. Para político e pastor aí que apronta... Ia faltar e muito, viu? Nossa, eu pensei aqui nos 20 ou mais. Só enquanto estava lendo isso daqui. Nono círculo. O Lago Cossite. Esse daqui, inclusive, é retratado
lá no Cavaleiro do Zodíaco como Cocytus. É a expressão que um dos juízes do inferno acaba usando, o Radamantes. E entre esses 3 juízes do inferno que aparece lá no Cavaleiro do Zodíaco, eu acho que o mais top de todos lá, o que é mais poderoso, é justamente o Radamantes. Tô falando do desenho, viu? Não pensa que eu tô falando de demônio nem nada disso daí não, viu? A entrada para o 9º é o mais profundo círculo do inferno e é obstruído por gigantes acorrentados em poços congelados, por terem se revoltado contra Júpiter. É lá que fica o Lago Cocyte, também conhecido como Lago das Lamentações. Ele fica no centro da Terra e é formado por lágrima dos condenados e pelos rios de sangue do inferno que ali desaguam. É exatamente nesse lago que ficam imersos os traidores, representados por Lúcifer. Esses pecadores são distribuídos em 4 esferas diferentes e, dependendo da gravidade da traição cometida, a qual são Cainá, traidores e assassinos de parentes que ficaram presos no gelo com os rostos voltados para baixo. Antenona, destinado a traidores da sua pátria que ficaram presos no gelo com os rostos virados para cima. Ptolomeia ou Ptolomeia, lá estão os traidores de seus hóspedes, que ficaram imersos com os rostos para fora, chorando lágrimas congeladas que cobrem seus olhos. E por fim Judeca, local onde são punidos traidores de mestres, reis e benfeitores que ficaram totalmente submersos no gelo do Cocytus de maneira consciente. E é ali que reside Lúcifer, descrito com 3 cabeças que mordem os maiores traidores da história: Judas Iscariotes, Brutus e Cássius. Enfim, esse daí é o inferno de Dante, o mesmo descrito aí nas visões e revelações da pastora Nadir, do Chico Balela, do Chico Furisco, do ex-Boca de Motor e tantos outros aí autoproclamados, pseudos profetas da internet, da sã doutrina, que vão e voltam do inferno aí quase que todo dia. Engraçado que eu não vi a descrição aí desse inferno dos pés da Nadir e ninguém lá com o fiapo da unha dela entre os dentes. A única coisa que eu não vi. Já pensou se aquele político traidor ou então aquele militar melancia caísse nesse inferno e o castigo dele fosse eternamente chupar o dedão do pé da Nadir? Rapaz, eu acho que ainda era pouco. Brincadeiras à parte, comenta aí o que você acha desse inferno de Dante e se não é o mesmo que essa galera aí que não entende nada de Bíblia acaba descrevendo. Obrigado mais uma vez o carinho e atenção pelo baixinho. Um forte abraço. Até um próximo vídeo. Fui!